Nossa República desta semana trata de um assunto que vem preocupando muitos profissionais ligados à saúde mental, assim como as autoridades públicas. O vício nos jogos e apostas online, os chamados bets. De acordo com o Banco Central, os brasileiros já gastam cerca de 20 bilhões por mês com esse tipo de jogo. Aqui conosco a psicóloga Antonieta da Costa Leme, que vai nos falar sobre os riscos e os impactos dos jogos online na vida das pessoas. Doutora Antonieta da Costa Leme, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês, estou muito contente de estar aqui, tá, no programa, falando desse tema tão importante para a sociedade. É importante mesmo, né, doutora? Eu queria que a gente começasse falando sobre como é que é essa coisa, como é que se processa na cabeça das pessoas essa coisa do vício, como é que ele surge, né? Quais são os fatores que levam uma pessoa a ficar viciada em apostas? E aí não é só apostas online, é qualquer tipo de aposta, né? Qualquer tipo de aposta. Nós podemos levantar vários fatores, né? Hoje a praticidade para os jogos está muito fácil, muito prático, né? A tecnologia facilitou, né? Para o avanço desses jogos. Em uma outra época você tinha que se deslocar, né? Ir num cassino, ir numa casinha de jogos, era jogos do bicho, é lotérica. Hoje não, hoje é tudo muito fácil. Hoje está na palma da mão. Então, isso foi um acelerador, né? Foi um acelerador para a sociedade, né, ir por esse caminho. Doutora, ao mesmo tempo que a senhora fala em ser um acelerador, ela amplia também o número de pessoas com acesso, né? Porque a tecnologia está muito difundida, está muito fácil na mão de todo mundo, né? Quer dizer, quem não tem celular hoje, né? A maioria absoluta das pessoas do Brasil tem um celular e conseguem se comunicar, enfim, de alguma maneira. Então ampliou muito também esse público, né? Isso, ampliou muito esse público e a gente sabe que hoje a tecnologia nos rastreia, né? Você entra em algum aplicativo, pesquisa alguma coisa, você é bombardeado daquele assunto, daquele produto. Então, para quem já tem uma predisposição com jogos, fica muito tentador, né? Muito fácil de bem. A senhora falou que é muito acessível e é mesmo, né? As pessoas conseguem ter acesso a todo tipo de jogo, desde a loteria oficial, que é a loteria de Mega Sena, essas coisas, que você faz tudo pelo computador, pelo celular, até jogos de azar de toda a natureza, quer dizer, mesmo aqueles que não estão exatamente previstos pela legislação ou autorizados, né? Então, a gente tem alguns problemas bem graves advindos da tecnologia. E eu queria saber o seguinte, quais são esses fatores, a gente estava começando a falar, que fazem com que as pessoas tenham essa compulsão por apostar? Os fatores são... Primeiro, é um dinheiro, é uma falsa ilusão, né? Um dinheiro fácil, prático, rápido, né, que vem de encontro com a necessidade, quem não tem, né? Contas para pagar, boleto para pagar, então, assim, é aquela falsa ilusão do dinheiro fácil, né? Da necessidade do momento. E, assim, a pessoa, ela não para investigar sobre isso, ler, se informar direito, né? Porque se a gente for pensar de uma forma racional, não tem dinheiro fácil. É ilusão aquilo ali, é algoritmo, é uma ilusão, é uma recompensa rápida de ganho, né? Você ganha um valor, mas esse valor ele fica bloqueado, instigando você a apostar mais, né? A apostar mais.
Então, isso é uma, E é aí uma que falsa informação, falta de informação. Por quê? Porque como a tecnologia na mão, atingiu-se muitas pessoas. E assim, a pessoa ela não para pensar, ela não para observar, para fazer o estudo. Quando você vai comprar alguma coisa, você não pesquisa que você tem que pagar. Você pesquisa preço, qualidade, mercado, né, para você fazer um bom negócio. Vamos inverter. O jogo é para ganhar. O primeiro pensamento é só de ganhar, não é de perder. Ninguém vai jogar para perder, né? Esse não, é um a pessoa não considera essa possibilidade na hora que aposta? não considera, por quê? Porque ela tá ali tomada do quê? Do desejo. O cérebro do viciado, da pessoa, quando ela vai para o vício, né, é uma recompensa rápida. Né? Por que que chega determinado? Por que que o jogador ele é compulsivo? Né? Tem o CID da doença dos jogos. Né? Então, assim, ele tá ali, quando ele joga, ele vai ganhando um pouquinho, né? E isso vai trabalhando, vai dando estímulos para o cérebro, tá? Vai sendo estimulado, né? Vai dando aquela recompensa rápida, aquela dopamina, e isso vai tomando uma proporção que ele não volta mais para uma realidade, né? E aí, Deixa eu lhe fazer uma pergunta, só para. Porque, assim, você tem a tecnologia, tem os jogos, etc., mas você tem também um vício anterior, que é o vício da tela, né? De estar online, de estar o tempo todo conferindo o Instagram, as plataformas, os WhatsApp da vida. Atualmente, assim, todo mundo vive muito em torno do celular. E isso, de uma certa forma não, muito comumente as pessoas se viciam nisso, né? Elas acordam, a primeira coisa que fazem é olhar o celular. Elas olha vão o seu. dormir, a última coisa que elas veem é o celular. Essa coisa assim, ao longo do dia, e sem regramento, sem pausa, enfim. Isso é um agravante para o vício dos jogos? Também, como eu disse no início, tudo que você acessa, se você acessar 2 vezes ao dia qualquer plataforma de jogo, você vai receber, em média, de 20 sugestões em 24 horas. Né? Porque ali tem, sim, Oferecimentos, né? oferecimentos. E aí tem os depoimentos, tem o colega que jogou e ganhou 100 mil, o que ganhou 10. Então, o foco é só no ganho. Não, o foco não é em perder. Quais são os sinais que uma pessoa que está imune à questão da família, por exemplo, que percebe que um membro da família, o pai, ou a mãe, ou o filho, está desenvolvendo esse comportamento compulsivo? Como é que as pessoas devem olhar e entender, opa, isso aqui está errado, isso aqui é um vício, precisa de tratamento? Olha, no início é meio sutil, né? No início o indivíduo não apresenta comportamento, né? Porque ele está início, ele está ganhando, ele está apostando um pouco os valores, ele está tendo uma recompensa e a vida está seguindo normal, né? A não ser que ele compartilhe com a família, né? Que ganhou, que é fácil, que é bom, as apostas, tal plataforma é melhor que a outra, porque hoje se tem plataforma para tudo. Jogo de futebol, cassino, hoje é milhões de Liberado, plataformas. né? Liberado, Mas né? Não tem você tem lá o e-mail lá e a conta Google, você pode acessar qualquer plataforma. Se a pessoa compartilhar com a família que está jogando, que está início, que ganhou a família, precisa alertar. em todo caso, doutora, o jogo por si só, a aposta por si só, não é recomendável? Quer dizer, as pessoas não devem fazer? No meu ponto de vista,
Recreativo, quando é algo recreativo, que não envolve valores, já se diz, é recreativo. Você reúne com seus amigos, familiares, e você vai jogar ali sem valores, né? Então, é algo recreativo, é algo que você não leva para a vida, para o seu comportamento, porque o comportamento do jogador é compulsivo. Por que as pessoas perdem? Casa, família, fica doente, tem que procurar o psiquiatra. Por quê? Porque já afetou o biológico, afetou a parte biológica. O cérebro, ele se condiciona ali, né? Eu ia perguntar para a senhora justamente isso. Como é que o vício afeta a saúde mental, a saúde emocional das pessoas? De que maneira isso se processa? Como que o vício afeta a saúde mental das pessoas? A pessoa, ela começa, qualquer coisa que você começa a fazer, que você consegue ter autocontrole, não é um vício. Você tem uma rotina normal. Não é algo que você vai tirar o dinheiro de pagar a sua prestação, que você vai fazer um empréstimo compulsivo para você. Você, conscientemente, você sabe que não pode. Mas o desejo, né, a compulsão, ela é mais forte, você já não domina isso no seu cérebro, tá? Isso é o comportamento inadequado. Você não tem controle, já está no biológico, né? Já está aqui, você não tem controle mais da sua... Não, eu não vou jogar, porque esse dinheiro aqui eu preciso pagar as contas, esse dinheiro aqui eu vou fazer um investimento... Não. Então, isso afeta a saúde. E aí, para onde que vai? Ah, eu peguei todo o dinheiro da família, da esposa, do pai, da mãe, do filho, não sei, e joguei. Como que você vai ter esse enfrentamento com a sua família? Aí você entra em desespero, crise de ansiedade, quando você não quer falar para a família que você jogou, que você perdeu, né, que você não tá legal, que você não teve controle, você fica quieto, você vai ruminando isso, né? Vem a crise de ansiedade, vem a depressão, você só quer ficar calado, e esses são os sintomas, tá? Do jogador. E é comum, doutora, que a pessoa haja exatamente às escondidas da família, quer dizer, vá fazendo os jogos, vá perdendo dinheiro e não fale para ninguém? É comum, é comum. E essa situação é mais grave? Procura... Oi? E essa situação da pessoa agir de forma introspectiva, reservada, faz o jogo, fica torcendo e ela não acontece, e ele continua. O fato de ela não compartilhar isso com os familiares agrava ainda mais a situação? Agrava mais a situação. Aí que entra a compulsão. A gente pode comparar com um vício de droga, de álcool, porque afeta a mesma parte do cérebro, né? Compulsão por comida, tudo é a mesma coisa. Quer dizer, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, são vício. É recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha por forma de recompensa. Quanto mais você tem um movimento que tem as relações químicas, que gera dopamina, mais ele quer. Você não vê, eu joguei e ganhei R$100. Aí logo vem uma proposta. Você vai ganhar 500. O que acontece? Olha a euforia. Eu vou ganhar 500, agora eu vou jogar. E se você ganhar o 500, meu Deus, é uma recompensa enorme para o cérebro. Dopamina vai lá em cima. A gente vai falar um pouco mais dessa situação que leva as pessoas a buscar no jogo e acabam se viciando, e depois nós vamos falar de tratamento, né? Mas isso logo depois dos nossos comerciais. Aí, pessoal, muita atenção para esse recado. Estamos passando por um período crítico de seca em Mato Grosso e, por conta disso, o risco de queimadas está mais alto do que nunca. Com a vegetação seca, o fogo se espalha em um piscar de olhos e pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e às nossas vidas. O governo de Mato Grosso está equipado, monitorando o estado e intensificando as ações de combate. Mas precisamos da sua ajuda. Não faça incêndios florestais.
não seja você o responsável por destruir nosso cerrado, Amazônia ou Pantanal. Se presenciar algum foco, denuncie. Ligue 193. Quem provoca incêndios comete um crime, paga multa e é processado. Contamos com você. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República dessa semana conversa com a psicóloga Antonieta da Costa Lemes. Nós estamos tratando aqui do vício em jogo, dos bets, que já movimentam aí, segundo o Banco Central, a cifra de 20 bilhões por mês. É muito dinheiro envolvido, né, doutora? E me parece que essa é uma situação que acaba estimulando o surgimento de novos e novas armadilhas aí para as pessoas, para os incautos aí que se envolvem com esse tipo de jogo, não é verdade? Isso. O governo, ele coloca a regularização para ver se não tem a corrupção, né? Porque hoje a corrupção está em todo lugar, né? Lavagem de dinheiro, corrupção, né? Ativa, passiva, de tudo quanto é jeito, mas eu penso que é um reforçador, tá? A legalização, ela é A autorização por si só é um equívoco, é um erro, é um problema de saúde pública e não devia ser tratado como uma, enfim, como uma possibilidade. Olha, vamos regulamentar, porque aí a gente arrecada imposto, etc, etc. Mas, ao invés disso, deve ser tratado como um problema de saúde pública? Acho que sim, porque eu penso que a gente tem muita coisa para regularizar, né, no Brasil, criar leis, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que é um reforçador, né? Jogos, regularizar os jogos. Não pode proibir. Os jogos existem desde... Eu li uma reportagem que é para investir na educação, no lazer, no turismo, né? Cobrar impostos, porque de qualquer forma tem os jogos. A gente já tem os jogos das lotéricas, né? Regularizar. E as pessoas também se viciam nesse tipo de jogo, né? Na Mega Sena, na loteria esportiva, etc, etc. Tanto mais se ganhou alguma vez, né? Aí parece Sim. que ficam motivados. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, quer dizer, na sua avaliação profissional, quer dizer, como psicóloga que trata da saúde mental das pessoas, a senhora tem dimensão do impacto que esses jogos e a facilidade que a senhora já descreveu aí de acesso às apostas, qual é o impacto que isso tem causado na saúde pública, na sociedade brasileira? Quer dizer, como é que isso deve ser encarado pelas autoridades? Porque há quem se preocupe também com essa questão, né, doutora, da saúde mental. Sim. Vamos fazer uma análise um pouco crítica, né? O nosso acesso ao tratamento de saúde mental no Brasil, no nosso estado, né? Ele é um pouco escasso. Ele não é algo muito acessível para todo mundo. Concorda comigo? É verdade. Os jogos, acesso, todo mundo tem o telefone, está ali, plataforma, conta no banco, se tem possibilidades, vai se endividar, vai emprestar e vai jogar. É muito fácil. É muito fácil trilhar esse caminho. Mas, e na hora que o sujeito está doente, está transtornado, com dívida, perde a casa, perde o emprego, perde o carro, perde a família, e aí? Né? Não quer falar, não quer contar, tem pessoas que suicidam, tem casos, né, de suicídio por conta de dívida, de jogos, foi um momento de desatento, não sei o que aconteceu, me deu um branco, e aí eu não consegui voltar. Esse é o relato que eu já ouvi em clínica.
eu não consegui voltar mais, porque aí a dívida estava gigantesca, né? Eu não consegui voltar E, mais. e é um processo E aí que se retroalimenta, né, doutora? A pessoa se perde, retroalimenta. aí joga de novo na expectativa de ganhar e recuperar o prejuízo, Mas e assim vai acontecendo dia após vai, dia. vai virando uma bola de neve. E aí esses indivíduos vai procurar ajuda, né? Dentro das políticas públicas, para você encontrar um psicólogo, não é nenhum pronto atendimento que você encontra, né? O psiquiatra até talvez você encontre, né? Mas o psicólogo não. Você tem que agendar, você tem que passar por um processo de regulação, a ser encaminhado pelo clínico, dependendo do caso, para você agendar para tal dia. E aí, uma pessoa que está em sofrimento, no aqui e agora, que perdeu tudo, como que fica E isso? é uma situação dificílima. A senhora me colocou numa situação de enxergar, durante as suas explicações, que Uhum. essa coisa das plataformas, o tempo todo o algoritmo colocando o vício na sua cara, quer dizer, estimulando, estimulando, estimulando. Quer dizer, o governo regulamenta, vamos supor, regulamenta os jogos e tal, como é que deve ser, parará, mas ele não consegue regulamentar as plataformas, que são um elemento, aliás, são patrocinadas muitas vezes por esse sistema milionário aí que é de estimular o jogo pelos algoritmos, etc. Essa é uma situação que também faz a gente pensar que o poder público acaba sendo absolutamente conivente com essa doença que é a compulsão por jogos, que é o vício em jogos, não é, doutora? Totalmente, né? Totalmente. Porque reforçar isso com outro discurso, eu acho meio vago, né? Investir na educação, investir na saúde, no lazer. Não sei se E essa existe é a alguma iniciativa na área da psicologia, nas entidades da psicologia, enfim, nos conselhos, no sentido de combater isso, de fazer frente a esse tipo de situação, quer dizer, mostrar para as pessoas, para o governo, para os governos, de uma maneira geral, que o jogo é um risco à saúde pública, não só à saúde mental das pessoas, né? Mas é um risco financeiro, material, físico, enfim, tem uma série de implicações, me parece. da. Olha, eu ainda não fiquei sabendo, né? Se o nosso conselho está se posicionando em relação a isso. Mas eu vou dar uma pesquisada, eu vou olhar sobre isso. Porque é uma Porque situação de fazer a gente pensar, né? Está vendo que tem um problema grave se ampliando no Brasil, numa área de saúde importante, porque as pessoas, como a senhora mesmo disse, por vezes essa situação leva ao suicídio, quer dizer, a depressão profunda, e as pessoas acabam com a vergonha do que elas estão fazendo e não conseguem controlar isso, né? E aí acabam, no final das contas, até nisso. Isso tem um custo grande para os cofres públicos também, não tem? sim, muito, porque assim, se a gente for pegar em grande escala, não é só aquele desempregado que joga, todo mundo joga, né? O vício não está rotulado, só naquela pessoa que precisa de dinheiro, não, todo mundo, é funcionário público, é empresa privada, é qualquer um. Ninguém está imune disso, né? Brindado, não. E aí? O que É acontece? As difícil, pessoas hein? não vão trabalhar, abandonam o emprego, né? Tem empresas aí que tem muita vaga de trabalho e não preenche. Por quê? Porque assim, a proposta do dinheiro fácil é mais atrativa, né? E depois acaba sendo um problema também, quer dizer, dentro da empresa,
Porque se você tem uma pessoa que é viciada no jogo dentro da empresa, ela não vai produzir como uma pessoa que está estabilizada, que tem uma posição racional em relação a tudo isso. Quer dizer, acaba você tendo uma pessoa instável, não? É esse o comportamento do cidadão, da cidadã que se envolve com o vício do jogo, com o vício da aposta? Da aposta, porque ela está dividida, né? Ela não está ali inteiramente com foco no que está fazendo, ela está dividida. O cérebro está, né, pensando, né? Ai, tem que terminar aqui, tem que fazer logo para jogar, tem uma segunda atividade. Nossa, mas que situação, né? Eu fico imaginando, quer dizer, como é que uma família de poucos recursos, sem ter o atendimento pelo SUS, sem ter o atendimento eficiente, no sentido de estar acessível para todo mundo, como é que as pessoas fazem para se livrar disso? Quer dizer, de que maneira elas enfrentam esse problema? Aliás, de que maneira elas tomam consciência que existe esse problema? Dependendo do grau, né, de escolaridade, grau de instrução, elas não tomam consciência, tá? Só tomam consciência quando está em extremo sofrimento. Elas não observam que é um vício, que é uma doença, né? Que compulsão, aquilo que eu não consigo dominar na minha mente, no meu corpo, eu estou doente. Aquilo que eu não consigo lidar, né? O que a gente consegue lidar, que tem racionalidade para parar, para pensar, né? O que é sugestivo, eu consigo falar, não, eu não quero, eu não posso, tá tudo bem, né? Mas quando você não consegue fazer isso, você não tem domínio, autocontrole, né? Das suas emoções, dos seus desejos. E isso é doença mental. Doutora, deixa eu Oi. lhe perguntar o seguinte: existe diferença, por exemplo, entre a pessoa que tem uma compulsão por jogar, por apostar, seja lá qual é o tipo de jogo, certo? Do carteado até o bet, daquela pessoa que tem compulsão por comprar, compulsão por comer, é diferente? São tratamentos diferentes? Ou qual é que causa mais prejuízo? Olha, todas causam prejuízo, porque é um vício. É assim, cada indivíduo responde de uma forma. Não tem como a gente mensurar que aquele sofrimento, aquela compulsão, ela é menos do que essa, né? Por quê? Porque é a partir do filtro do indivíduo. Tá? Você responde de um jeito, eu respondo de outro. O nosso sistema cerebral tem um conjunto de coisas, né? Crenças familiares, como você foi criado, seus valores. Então, eu prefiro olhar dessa forma, indivíduo por indivíduo. Se a gente for etiquetar aqui, qual é a compulsão, qual é a mais grave, qual é a mais forte, porque se você fazer um levantamento, não tem muitas pessoas na rua com andarilho, descompensados por causa de jogos, né? É uma doença meio silenciosa, né? Mas é uma doença, né, com o mesmo que afeta grau, todo o tecido social, que afeta, né? todo mundo igual, independente. Eu não gosto de olhar assim uma doença mental, uma mais forte que a outra, né? Uhum. Até porque isso é gradativo, isso vai afetando a pessoa. Um dependente em jogos, ele está em sofrimento, ele pode chegar num grau de uma depressão profunda, né? De cometer um ato suicídio. Doutora, a gente vai para mais de um intervalo e a gente volta para o bloco final para falar um pouquinho de como é que as pessoas podem sair dessa situação. Vamos para o intervalo e, pessoal,
Precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em caso de emergência, ligue para o 190. Repetindo, denuncie 180. Em caso de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Não sai daí, a gente volta num instante só. Nossa República desta semana conversa com a psicóloga Antonieta da Costa Lemes. Nós estamos falando sobre o vício em jogos, que tem feito muitas vítimas Brasil afora e que merece atenção. Não é só porque é uma doença mental, mas porque afeta a vida das pessoas, o dia a dia. Pode comprometer, inclusive, a sobrevivência dessas pessoas do ponto de vista material. E eu queria saber o seguinte, doutor, a gente tem falado desse cenário, realmente um cenário que impressiona, às vezes as pessoas não se dão conta do que está acontecendo, e nós falamos aqui, quer dizer, há uma preocupação na regulamentação, mas não há uma preocupação com a saúde pública, quer dizer, como é que resolve, que se vira um problema de saúde pública. Eu queria saber o seguinte, quais são as opções de tratamento, como é que as pessoas, olha, identifiquei, tomei consciência que eu estou com esse problema, de que maneira, o que eu procuro? É o psicólogo, é o psiquiatra, enfim, principalmente aqueles que dependem da saúde pública. Porque quem tem recurso acaba encontrando um caminho de uma forma mais fácil. Mas a maioria da população, a ampla maioria da população, não tem esse acesso e acaba ficando limitado aí àquilo que o Estado, quando eu falo Estado, falo o SUS, de uma maneira geral, oferece para o cidadão. E saúde mental, a gente sabe que é muito deficiente ainda o tratamento e o acesso para as pessoas buscarem tratamento de psicólogo, terapias, etc. De que maneira a senhora vê que um cidadão vítima dessa circunstância, vítima do vício, pode se tratar e que tipo de tratamento, que tipo de profissional ele deve procurar? Ele tem que procurar um psicólogo, né? Uma avaliação psicológica e um psiquiatra. Dependendo do nível, é necessário procurar um psiquiatra também. Por quê? Quando a senhora fala procurar um psiquiatra também, é por conta do tipo de tratamento? Vai precisar de medicamento, etc., é isso? Se ele já tiver no nível... Porque, assim, toda doença, todo vício começa, eu penso que recreativo. Algo que eu dou conta, né? Eu tenho controle, eu tenho domínio, né? O vício, ele começa você tendo domínio. É recreativo, é algo bom, e isso vai aumentando, né? Quando qualquer vício chega no biológico, a terapia, a mudança cognitiva comportamental é interessante, é importante, sim, ajuda. Mas se esse vício está no cérebro, é necessário tomar um regulador, né? É necessário uma avaliação com o psiquiatra. Por quê? Porque você não dá conta. Aqui, ó, tá no cérebro. A disfunção tá aqui. Né? Por que a gente trabalha com isso? Começa como recreativo, pode ter um período que a terapia, o psicólogo resolve, e pode ter um período mais grave que precisa do atendimento do psiquiatra. Do atendimento. Isso. Porque as pessoas vêm até nós
de duas formas: encaminhada pelo psiquiatra e por detectar algum transtorno, não estou bem, eu detectei que isso aqui está me fazendo mal, eu preciso fazer análise, eu preciso fazer terapia, eu preciso mudar a cognição, e a gente vai trabalhar isso. Mas quando a gente vê que o comportamento, né, o que a pessoa está passando, está no nível biológico, nós encaminhamos para o psiquiatra. E tem muita resistência, né, das pessoas ao uso do medicamento. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio do psiquiatra, né, porque eu acho muito forte, porque vicia. Então aí a gente tem que fazer toda uma psicoeducação, né, um acolhimento e explicar para o indivíduo que é necessário a junção das duas coisas, né? Porque assim, senão a gente não vai ter avanço. Ajuda, ajuda. Porque toda semana a pessoa está com a gente está ali acompanhando, avaliando, passa tarefinhas, mas se está no biológico, precisa de remédio. Como é Quando que a chega. família, desculpa, como é que a família da pessoa, do indivíduo que está claramente envolvido nos jogos, no vício, como é que a família deve agir? Quer dizer, como é que ela conduz essa pessoa para ela ter isso que a senhora, a consciência de que ela está doente? Tem uma receita para isso? Tem um caminho para isso? Precisa ter o acolhimento da família, né? Porque quando chega nesse nível, a família tá doente também, né? A família é codependente, né? Porque o familiar também sofre de ver o indivíduo se degradando, né? É um sofrimento para a família também. Por muitas E como é que a vezes, família deve agir nessa situação? Como é que ela estimula a pessoa a procurar ajuda? Como é se que leva? estimula a Porque tem, pessoa, isso, é muito estimula a comum que o pessoa a buscar viciado tenha ajuda. resistência, né? Eles acham que não é doença, que eles têm controle, que eles têm autocontrole. Não, isso é besteira, eu vou. Por isso eles escondem da família, né? Porque quando a família observa, porque dá indícios, né? Tem indícios, a família observa o que está acontecendo, tem que acolher e buscar ajuda. A família pode buscar ajuda. Quando a senhora fala em indícios, a senhora está dizendo o seguinte: existem sinais que a pessoa está precisando de ajuda, que ela está envolvida Sinais, numa sim, situação dessa. A senhora pode citar alguns sinais, assim como que as pessoas possam observar dentro de casa, de que há algo errado efetivamente? sim, sim. De repente é uma pessoa que sai hoje de carro, né? Tem um veículo e amanhã ele chega sem o carro. Cadê o carro? Ah, tá na oficina. Um mês, 2 meses, né? Eu presenciei um caso. Cadê o carro? Vendeu. Era jogos, tá? Começa os empréstimos de dinheiro. Emprestar dinheiro, né? Empresta o dinheiro, não paga. As contas, faz conta no banco, faz empréstimo. São tudo indício. Né? E também tem os indícios emocional. Essa pessoa ela vai ficando preocupada, vai ficando mais calada, agressiva, né? Intolerante, ansiosa, vai apresentando esse comportamento. E de que maneira a família pode levar essa pessoa a ter essa, olha, está tudo errado, vamos tratar? Como é que a família estimula ele a enfrentar o vício e ir ao tratamento? Tem A família, algum caminho? sim, sim. Família é amor, é acolhimento, né? Precisa acolher, acolher, mostrar que está ali, que está junto para resolver isso, para buscar ajuda, para resolver essa situação, que tem caminhos para isso, né? Tem terapia, tem remédio, tem mudança de comportamento. Esse é o caminho da família abordar, não fazer de conta que não está acontecendo nada.
ah, não, tá tudo bem. Sabe? Não, é mostrar que a família está observando, mostrar que está entendendo o que está acontecendo. Porque aí se quebra uma resistência. Entendi. Essa situação não acaba piorando? Quer dizer, quando a pessoa se vê acuada nessa situação de, oh, me descobriram aqui, descobriram minhas falas, é comum que a pessoa tome ciência e busque o caminho da cura, ou a pessoa acaba se afundando ainda mais nessa situação? Se ela for abordada de uma forma agressiva, pode ser que ela se afunde, né? Ela esconda, ela não queira, não está acontecendo nada, mas se ela for acolhida com respeito, né? Com que ela entenda que isso é uma doença, o vício é uma doença, que ela não vai dar conta de sair dessa situação sozinha, que a família é uma rede de apoio, né? Que os profissionais é a rede de apoio, ela quebra essa resistência. Bom, pela nossa conversa, doutora Antonieta, fica claro que a legalização das apostas online e dos jogos de uma maneira geral pode contribuir com o aumento do vício. A senhora concorda com essa afirmação? Sim, E concordo. que mudanças a senhora imagina que devam ser tomadas no campo legal, quer dizer, para reduzir esse impacto? Que tipo de legislação seria necessária para que as pessoas não ficassem tão expostas ao vício, à compulsão? Eu acho que o sistema público deveria adotar uma legislação da não aprovação de mais jogos, da não legalização. Isso não vai Ser por um mais bom caminho. radical nesse sentido. Sim, é Tá muito certo. livre, é tudo muito livre, muito solto, é muito livre. E a gente observa assim, né, que o Congresso Nacional não tem, defende certas coisas, quer dizer, há um lobby muito forte em favor dos jogos de azar, quer dizer, há um lobby muito forte, porque é um negócio, e é um negócio bilionário, a gente está vendo aí, Bilionário. não é? E parece, por outro lado, que falta mobilização de quem é contra, né? Por isso eu lhe perguntei anteriormente sobre, olha, e aí, o Conselho de Psicologia, como é que ele se posiciona publicamente? Ele faz campanha? Ele vai para o Congresso mostrar o problema? Ele vai para a sociedade? Como é que... Eu estou dando um exemplo, e vale aí para os psiquiatras, para a área médica, quer A dizer, área para médica, todo mundo todo que mundo. trata de saúde, né? Inclusive para quem trata de saúde financeira, né? Com responsabilidade, conseguir ter uma mobilização contrária. Porque a gente só vê, pelo menos até agora, uma movimentação, um lobby muito forte, alimentado por anúncios, por impulsionamento nas plataformas das redes sociais, propaganda na televisão, na mídia, um negócio absurdo, né? O Absurdo, tanto de propaganda que absurdo. tem. E essas empresas, enfim, essas casas de aposta, vamos chamar assim, para ficar limitada num campo mais objetivo, né? Essas casas de apostas, essas empresas de apostas, essas empresas que fazem tudo para estimular o jogo de azar e ganham muito dinheiro com isso. Essas empresas não têm oposição, elas patrocinam emissoras de rádio, emissoras de televisão, jornais, revistas e principalmente a internet, as plataformas das redes sociais. A gente fica preocupado, às vezes, com a fake news, que é gravíssimo, né, que é um problema sério, a manipulação da informação, mas é preciso também uma reação mais forte, mais condizente com a gravidade da situação. E não isso que a gente vê no Congresso Nacional hoje. Não sei se a senhora concorda com essa minha afirmação. Concordo, concordo plenamente. Porque os nossos governantes, eles não estão muito
preocupado com a sociedade, com a formação dos indivíduos, né? A gente sabe que eles são preocupados mesmo com praticidade, é com ganhar dinheiro, né? Porque, gente, na minha visão, na minha opinião, as escolas precisaria adotar escolas o dia todo, porque a gente sabe como que é o nosso sistema, é, o nosso sistema de presídio. Toda hora o governo constrói presídio e cresce, e empresa prestando serviço para presídio, e é aquela bola de neve. Mas e as escolas? Constrói escola, coloca os indivíduos para estudar o dia inteiro, profissionalizar, almoçar, porque tem muitas famílias que as crianças ficam o dia todo, até 11 horas na escola e o dia todo na rua. Para onde que vai esses indivíduos? Tem muita coisa para fazer, muita coisa, assim, que é como você disse, né? Nós da área da saúde e muitas outras áreas humanas, não se cala, faz o movimento, mas assim, o sistema é tão potente, você olha assim que, ai, de repente não pode, vai ser tal coisa e vai para outro rumo. Nunca atinge um objetivo para promover o humano, né? Porque o que acontece? Tem que começar na base. Tudo tem que começar na base. Educação é na base. Lá, a ressocialização. E é um processo lento, enorme, né? Quer dizer, Sim, uma criança, quando entra na escola, no infantil, para até chegar ao ensino médio, ela tem um longo período. Se ela não for bem orientada nesse período, ela vai ser um adulto, com certeza, com deficiência. Mas, doutora Antonieta, infelizmente, nosso tempo acabou. A conversa ela acaba vertendo, né, com vigor, porque é um assunto polêmico, interessante, importante, isso. e que a gente tem que ter realmente uma visão crítica e cobrar dos nossos parlamentares uma atitude mais séria, né? Não pode ser a defesa do lobby, a defesa do negócio, a defesa do dinheiro, né? Nós vimos aí o quanto as plataformas ganham dinheiro vendendo de tudo, quer dizer, você está exposto a todo tipo de situação, do consumismo, você é estimulado todo o tempo. Isso precisa ter um limite, isso precisa ter um caminho que, pelo menos, as crianças não fiquem expostas a isso e se tornem adultos problemáticos. Mas, olha, agradeço Isso. muito a sua participação, viu? Espero que a gente possa voltar a conversar novamente sobre esse assunto, e já com uma visão, com uma atitude do Conselho de Psicologia mais Isso. formatado, né? Quer dizer, que possa dar uma resposta mais dura a esse problema, e agradecer a sua coragem de vir falar sobre esse problema, falar sobre esse assunto, que é um assunto que certamente está afetando muitas e muitas das famílias brasileiras. Muito obrigado, doutora Antonieta, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado você. Obrigado pelo Imagina. convite. Tá. Abraço a todos, até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto essa, que foi com a doutora Antonieta da Costa Lemos. Um grande abraço.